Bom dia, gente. Nós somos do quinto período de Serviço Social e o nosso grupo hoje veio apresentar o tema sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nosso grupo é composto por Carol Lima, Lilian Pereira, Daniela Rodrigues e Natália Ingrid. Bom, sobre o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente ECA é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Natália e vou falar um pouco sobre violência contra crianças e adolescentes. Primeiramente, vamos falar sobre a Lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990, que em seu artigo 1º, a lei fala que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar como absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, desses 4 primeiros artigos, podemos ter uma noção do que seja a definição de criança e adolescente e o que a lei os assegura. O que mais mata nossas crianças e jovens? As violências e os acidentes são as maiores causas das mortes de crianças e adolescentes entre 1 a 19 anos no Brasil. Entre essas chamadas causas externas, as agressões são as que mais matam crianças e adolescentes a partir dos 10 anos. O suicídio, que é a violência contra si mesmo, tornou-se a terceira maior causa das mortes dos nossos adolescentes e jovens entre 15 e 25 anos. A violência é ainda mais letal contra o sexo masculino. Os homicídios são a causa da metade dos óbitos de rapazes de entre 15 a 19 anos. E ao se fazer recorte da raça de taxa de homicídio, verificamos o extermínio da juventude negra. Não é à toa que aparecemos como a quinta nação mais violenta do mundo com taxa de homicídio maior do que o de países em guerra. E quais as formas de violência que são mais praticadas? A violência mais atendida nas unidades de saúde contra criança e adolescente de 0 a 13 anos é o estupro, que ocorre na própria casa da vítima em 58% dos casos. Entre aqueles com 10 a 19 anos, a violência sexual é igualmente a mais sofrida, na maioria contra as meninas. Os agressores são, na maior parte dos próprios os agressores são, na maior parte, os próprios pais, padrastos, familiares, namorados ou pessoas conhecidas da vítima. Dados mundiais assemelham-se que 90% das adolescentes de diversas nacionalidades vítimas de violência sexual denunciam que o autor da primeira violação era alguém próximo ou conhecido. Infelizmente, apenas 1% delas procura ajuda profissional após o estupro, pelo medo da rejeição social, familiar e pelas ameaças sofridas pelo agressor. O terror aprofunda-se aí
com a repetição do estupro em 38% dos casos, podendo se prorrogar por torturantes longos períodos, quando praticada por familiares ou outros conhecidos. As consequências vão desde distúrbios emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não desejada, até a morte da adolescente, que tira sua própria vida ou falece na tentativa de um aborto clandestino. Então, bem pesado. Como falamos no início, a lei de 1990, 13 de junho de 1990, que é a lei do ECA, o que diz a Constituição, né? Que o ECA foi editado para fazer cumprir que o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, como absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e opressão. Bom, agora iremos falar sobre o que o ECA diz respeito sobre o trabalho infantil. De acordo com o artigo 4, é dever da família, da comunidade e da sociedade garantir os direitos básicos das crianças e dos adolescentes, que são direitos esses que são referentes à vida, como o direito à educação, o direito à saúde, ao lazer, à higiene básica, ao esporte e entre outras coisas que, quando uma criança está trabalhando, direitos esses que muitas vezes vão ser negligenciados, como, por exemplo, uma criança que no horário dela está estudando, ela está tendo que trabalhar, ou quando algumas crianças estão brincando, ela tem que trabalhar. Bom, trouxemos esse gráfico, que ele é de 2016, porém é o mais atualizado que existe no momento, sobre dados do trabalho infantil. Como podemos ver aqui, 2,4 milhões de crianças e adolescentes numa. Aqueles trabalhos como lavar louça, ajudar a mãe a varrer a casa ou até a agricultura familiar não se configuram como trabalho infantil, mas que anos trabalham no Brasil. O que não mostra nesse gráfico é que 60% dessas crianças são crianças negras e tudo isso é causado pela herança da escravidão. Mesmo existindo políticas focalizadas à prevenção do trabalho infantil, isso ainda é uma realidade muito grande no Brasil, como podemos ver na matéria. Um exemplo bem próximo que temos e dos mais brutais de trabalho infantil que existe é a quebra da castanha, que várias crianças perderam suas digitais e tiveram mãos queimadas. As consequências desse trabalho infantil. Bom, muitas vezes elas não vão ter acesso à educação e se for, vai ser um acesso bem restrito, então elas não vão ter tempo suficiente para estudar, então muitas vezes vão. Outro fator além da educação é a vida, pois já que o trabalho infantil ele é proibido, a não ser que seja como, por exemplo, o jovem aprendiz, que é da faixa dos 14 aos 24 anos, muitas crianças se sujeitam. Além da educação, outra consequência desse trabalho infantil e adolescente é o risco à vida, como, por exemplo, que muitas vezes elas se sujeitam a elementos químicos ou a danos até mentais, no caso do trabalho sexual infantil. E muitas vezes até várias crianças chegam a morrer nesses trabalhos. Por isso, o único trabalho infantil permitido, no caso adolescentes seriam como programas como o Jovem Aprendiz, que entra em equilíbrio a educação e o trabalho, que, por exemplo, se o adolescente ele trabalha, adolescentes seriam como programas como o Jovem Aprendiz, que entra em equilíbrio a educação e o trabalho, que, por exemplo, se o adolescente ele trabalha de manhã, por exemplo, se o adolescente ele estuda de manhã, ele só vai trabalhar à tarde, não pode fazer horas extras, então ele vai ter tempo suficiente para estudar e trabalhar, mas sempre focar em qualquer forma de trabalho infantil e adolescente que não esteja dentro desses padrões pode ser denunciado no Disque 100 de forma anônima.
ou também no Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo no ECA. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre crianças e adolescentes em situação de rua. Eu vou falar primeiramente sobre 3 artigos da Lei 8.069 de 1990. Nesses artigos, o artigo 4, ele diz que é dever da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No artigo 5, ele vem dizer que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E o artigo 7, ele vai dizer que a criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação das políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Por que eu trouxe esses 3 artigos da lei 8.069 de 1990, para falar um pouco sobre as condições das crianças em situação de rua mesmo. Quando a gente assiste qualquer matéria ou qualquer noticiário que fale sobre pessoas em si em situação de rua, a gente vê que os relatos e as imagens que aparecem na mídia, na maioria mostra as pessoas, né, obviamente em situações de ruas, e essas imagens mostram um grande número de violações de direitos e desrespeito que essas pessoas sofrem no Brasil. A gente percebe que as crianças em situação de rua, elas não têm proteção, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à alimentação, a uma moradia digna. Como elas não têm casa, elas não conseguem frequentar a escola. Muitas dessas crianças estão na rua sozinhas, ou seja, elas estão sendo negligenciadas pelos pais. Outras estão com os pais. E aí essas famílias elas acabam indo para as ruas em algumas situações, obviamente tem situações de, como é que eu posso dizer, das desigualdades mesmo. Em algumas pessoas, devido à marginalização, acabam se envolvendo em drogas e essa condição acaba levando algumas famílias nas situações de ruas. Outra questão também é a questão do desemprego, que a maioria das grandes cidades, né, que o maior número de concentração é nas grandes cidades, a maioria das grandes cidades não tem postos de trabalho para toda a classe trabalhadora. Então, conforme as cidades vão criando grandes estruturas, não tem campo de trabalho para todas as pessoas, principalmente essas pessoas muitas vezes passam por uma desqualificação, como vem, sei lá, como é que eu posso dizer? Como elas vêm de bairros periféricos, muitas vezes não têm acesso à educação e tudo mais, passa por aquele processo de marginalização da sociedade mesmo, né, que a gente vive hoje, e essas pessoas acabam em situação de rua mesmo. E aí eu tava lendo um artigo do Cefes, que ele vai falar um pouco sobre a história do serviço social em defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente. E aí ele vai falar aqui, vou ler para vocês, no Serviço Social Brasileiro é histórica a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, do cumprimento e fortalecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, em especial nos espaços de controle social que têm sofrido grandes desmontes no atual governo. E aí eles trazem um projeto que, que o Cefes ele tá desenvolvendo, que é. Ah, chega. Que é assistentes sociais em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Depois eu posso
colocar para vocês o link. E aí ele vai falar sobre uma campanha que o Cefes ela lançou, e o nome da campanha é assim, Proteger é Garantir Direitos, será lançada em São Paulo. E aí ele fala sobre o Código de Ética do Assistente Social, do controle social, de políticas sociais, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí ele vai falar, como eu disse, um pouco sobre a história do ECA, e ele traz um projeto que eles estão lançando, que é um movimento pela proteção integral de crianças e adolescentes. E aí ele vai falar que esse projeto, ele tem a intenção de reafirmar a proteção de crianças e adolescentes, para assegurar, mediante a efetivação dos direitos fundamentais à educação, saúde, alimentação, meio ambiente, moradia, acesso à cidade, esporte, cultura, arte, lazer e convivência familiar e comunitária. Porque essas crianças em situação de rua, elas sofrem várias violações de direitos. Então, direito à alimentação, à moradia, à escola, a tudo isso essas crianças sofrem esses desmontes. E aí esse movimento do Cefes, ele é um movimento que ele foi instaurado na cidade de São Paulo. E aí é uma campanha, na verdade, é um movimento pela proteção integral de crianças e adolescentes. E essa campanha ela tem uma intenção de proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes. E aí eu vou colocar para vocês depois o link para vocês dar uma lida sobre. Mas em geral o que eu queria falar mesmo era esses 3 artigos que o Cefes que o Cefes não, desculpa, que a lei 8.069 ela vai trazer, falando de alguns direitos das crianças, de quais são os desmontes de direitos que a gente vive atualmente, as violações de direitos que as crianças sofrem em situação de rua, e um pouco sobre um movimento que o Cefes ele tá fazendo para tentar garantir minimamente alguns direitos. Bom dia. Prosseguindo o que eu vou falar é a violência sexual contra a criança e adolescente. A violência sexual impacta muito na vida de qualquer pessoa e na realidade a criança e adolescente se torna ainda mais perverso, porque existem as relações de poder, mando e obediência, e divide-se em abuso sexual intrafamiliar, que acontece com os vínculos de parentesco. De acordo com o artigo 130 do Estatuto da Criança e Adolescente, verificada a hipótese de maus-tratos, opressão, abuso sexual imposto pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. O abuso extrafamiliar acontece quando não tem vínculos familiares, que se inclui a pornografia infantil, que é a exposição de órgãos sexuais da criança, e ainda a realização de atividades sexuais explícitas ou reais ou simuladas em imagens e vídeo. De acordo com o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, produzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar qualquer meio de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A exploração sexual e comercial da criança e do adolescente também se inclui nesse abuso extrafamiliar, que está ligado a um comércio com fins lucrativos por aliciadores. A educação sexual para a criança e adolescente é muito importante, mas não só para combater a violência sexual, mas também para evitar gravidez na adolescência e uma conscientização das DSTs e diversidade de gênero. A educação sexual não é como vários políticos de direita retratam, como Bolsonaro e Damares, em que fere com os princípios conservadores, como mostra aí numa notícia em que, em uma live, Bolsonaro sugere que os pais rasguem as páginas que têm educação sexual de uma caderneta. Eu vou mostrar duas didáticas, um dos conteúdos que são passados nas aulas para crianças mais menorzinhas, em que é muito importante
para a criança ter uma noção do que onde o adulto pode tocar ou não. Aí mostra, pode tocar no local que tem verde e no local que tem amarelo, é para você pensar bem, tomar cuidado, e no local vermelho não pode de nenhuma maneira. Então, podemos concluir que o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus 30 anos de exercício, foi muito importante para a proteção de menores de 18 anos, que passaram a ser tratados como sujeitos de direito na sociedade. Com o ECA surgiram mecanismos de enfrentamento aos maus-tratos, abuso, exploração sexual e trabalho infantil, que pode ser denunciado através do Disque 100. Obrigada a todos que assistiram o vídeo e até logo!